Pessoal, boa tarde a todos. Hoje, Jorge Matsumoto, meu sócio, Cristiana, a nossa líder da consultoria, e eu vamos bater um papo com vocês sobre a recente Lei 14.020 de 2020, que regulamentou a MP 936. Hoje, o tão esperado decreto que regulamentou a prorrogação das regras da MP 936 foi publicado, não sei se todos já sabem, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Deve ter acontecido alguma coisa com a internet do Jorge, ele saiu, mas já deve estar reconectando, mas para a gente poder dar início aos trabalhos, enquanto ele não entra, peço que a Cris, que vai ser a nossa mediadora hoje, já comece a fazer as perguntas. Como é que foi a dinâmica? A gente pegou os assuntos mais polêmicos, as questões mais controversas, né? Algumas modificações que foram feitas no Congresso em relação à medida provisória. Então, a gente vai poder bater um papo sobre isso e, mais para o final, a gente trata um pouco desse decreto de hoje, né? Que é o 10.442, que regulamentou a prorrogação do benefício. Tá? Vocês podem fazer perguntas pelo chat. Acredito que, se eventualmente alguma delas não tiver sido respondida durante o webinar, a Cristiana faz para a gente lá no final. O Jorge está reconectando agora. Acredito que deva estar entrando nesse instantezinho. Pronto, o Jorge voltou. Oi. Desculpa, gente. Tive um problema de conexão aqui. Coisas da tecnologia atuais, né? Mas, Jorge, eu já fiz a introdução aqui, já apresentei você e Cristiana para todos, tá? Expliquei um pouco a dinâmica, né, de como a gente vai fazer. Então, já peço para a Cristiana dar início aos trabalhos aí. Espero que seja proveitoso para todo mundo. Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui hoje nesse nosso bate-papo. Vou começar endereçando a primeira questão para o Jorge, que todo mundo já conhece. Tudo bom, Jorge? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Tudo jóia. Vamos começar, então, a falar sobre a nova lei, né? A 10.020 de 2020. Voltou. Ela não trouxe grandes mudanças com relação às possibilidades, as hipóteses, né, de pagamento do benefício emergencial, continuam sendo quando ocorrer a redução proporcional de jornada e salário e a suspensão do trabalho, mas a gente acha importante trazer alguns pontos aqui sobre o início desse pagamento, a data de início, o dever de informação do empregador ao Ministério da Economia. O que você pode esclarecer para a gente sobre isso, Jorge? Tá bom. O que eu acho que é importante em relação ao bem? Acho que o primeiro ponto em relação à nova lei e ao decreto que foi publicado, que a gente tem que levar em consideração, é que os prazos para a informação em relação ao bem e o início de pagamento dele, eles foram mantidos. E esse prazo ele é importantíssimo para que a empresa não seja responsabilizada pelo pagamento dos salários desde o primeiro dia da suspensão ou da redução. E que prazo é esse? Então, vamos lá. Feitas as adaptações, seja por contrato individual ou por contrato ou por acordo coletivo, a empresa ela ainda tem esses 10 dias para informar o Ministério da Economia de que foi feita a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Se ela não informar nesses 10 dias, eu acho que a pior consequência que pode ocorrer é justamente o fato de ela ter que pagar todo o salário, todo o período, inclusive o bem nesse início que era desde o primeiro dia do informado. Então, ela tem que respeitar esses 10 dias. Um outro segundo prazo que é importantíssimo seria esses 30 dias que ela tem para ela efetuar o pagamento depois que ela realizar a suspensão ou a redução. Então, isso é fundamental, e o respeito para esse prazo, ele
se torna-se imprescindível justamente para não responsabilizar e não onerar mais a empresa neste período de calamidade. Tá? A empresa deve, então, respeitar o decreto que está por vir, na posterior à legislação, que vai detalhar a questão da transmissão das informações, a questão da prorrogação dos prazos e todos esses procedimentos operacionais, Cris. Então, muita atenção para esse prazo. Obrigada, Jorge. Continuando com você, que hipóteses você pode relatar para a gente que o bem não é devido? Versando, por exemplo, sobre o servidor público aposentado. Então, o servidor... Teve já uma grande discussão com os nossos clientes, no caso, principalmente dos professores, que tinham aí dois vínculos, né? Um com o Estado, com o município, com o Estado, ou com o governo federal, e um vínculo com a entidade privada. Para estes casos, não é permitido nenhum pagamento do bem, e também se discute muito, inclusive, a redução. Não se pode se efetuar a redução, justamente por essa vedação que tem com esses docentes ou com esses empregados que têm esse duplo vínculo misto, que é o vínculo com a entidade privada, ou seja, o empregador empresa privada e o empregador governo. Tá? Um outro ponto também que seriam os aposentados ou os que estão afastados recebendo algum benefício pela Previdência Social. Para esse ponto, eu chamo a atenção o seguinte aspecto. Os que estão recebendo algum benefício da Previdência Social, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que não extingue o contrato de trabalho, esses tipos de situações, o contrato está suspenso. Então, você não pode operar duas suspensões ou não pode modificar ou reduzir também o contrato, ou alterar o contrato, porque ele está congelado, é assim que a gente fala, né? Ou seja, essa suspensão faz com que ele seja intocável nesse aspecto. Cris. A joia, Jorge. E os empregados que têm duplo vínculo empregatício, empregador privado, eles podem receber o bem por esses dois vínculos? Eles podem receber, porque cada vínculo empregatício é uma relação jurídica particular, é uma relação jurídica paralela, tá? E não se enquadra na exceção do vínculo empregatício com o Estado. Então, nesses, cabe ver qual é a situação específica de cada vínculo para ver se os limites da redução e os limites do pagamento do bem. Tá, joia. Obrigada, Jorge. João, continuando com você, a gente pode afirmar que a lei se aplica aos contratos de aprendizes e aos contratos de trabalho por tempo parcial? Oi, Cris, tudo bem? Sim, sim. O legislador se preocupou tanto com o aprendiz quanto para os trabalhadores em tempo parcial, né? Então, assim, as empresas podem fazer as reduções e suspensões de contratos tanto dos menores aprendizes como dos trabalhadores em tempo parcial. Isso até faz sentido à medida em que um dos objetivos também da legislação não só é proteger o emprego e a renda, mas como também assegurar a saúde desses trabalhadores, né? Então, assim, boa parte dos aprendizes são menores de idade e, inclusive, as delegacias de jornada do trabalho têm orientado que as empresas afastem esses profissionais, né? Ou seja, os menores aprendizes que são, obviamente, abaixo de 18 anos, a recomendação é que eles sejam afastados do trabalho. Só que se você vai afastar e se você não pudesse utilizar o benefício, a empresa sairia prejudicada, né? Os trabalhadores em tempo parcial também têm esse benefício estendido para eles. Obrigada, João. E também se aplica às domésticas, a nova lei? Também. Logo no início havia uma dúvida em relação a isso, mas logo quando saiu o empregador web, já foi possibilitada a possibilidade de inscrever os domésticos e a legislação, quando convertida pelo Congresso, trouxe expressamente esse benefício, né? Então, o empregador doméstico também pode
suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada dos empregados e dos seus empregados. Obrigada. Jorge, a gente sabe que o bem se aplica também à empregada gestante, né? Mas ela pode receber o bem, mas havendo algum dos eventos que lhe dê direito ao salário maternidade, como é que o empregador deve proceder? Eu acho que o fato gerador para isso, né, na linguagem dos tributaristas, é o nascimento. É ele que é o start para que a gestante ela seja abraçada pelo bem, pela essa nova legislação. Antes não tinha uma definição muito específica qual que seria o momento adequado, mas no caso de empregada gestante, o que tem? A empresa fornece a informação, né, para o INSS de que o nascimento se deu, e aí ela tem o início ao salário maternidade. E aí, posteriormente a esse salário maternidade, você tem depois o pagamento específico do bem no período em que for acordado. Então, basicamente, o que você tem é esse início que deve ser bem delimitado e bem especificado, que é a partir do nascimento do bebê. Não, Jorge, e é até interessante isso, porque havia muita dúvida no passado, né? Na época da MP, falando da época da MP, parece que tem muito tempo, né? Mas, assim, muita gente estava na dúvida. Olha, eu tenho uma gestante aqui, ela está... a qualquer momento ela pode dar à luz, eu vou suspender esse contrato. E agora na legislação ficou clara, né? Ou seja, você vai suspender o contrato, esse contrato ele vai permanecer suspenso até o dia que o bebê nascer. No momento que tiver o nascimento, ele deixa de ser suspensão na forma da lei, ele passa a ser salário maternidade, né? Quando lá na frente o empregado retornar, a empregada, no caso, retornar à atividade, ela vai continuar o período que faltava de suspensão recebendo. Exatamente. Né? Então, você tem um respeito grande por esse período de gestante, até porque é um direito constitucional, né? Então, óbvio, a gestante ela não pode ter o salário reduzido durante o salário maternidade, porque isso é uma garantia constitucional, e posteriormente a isso, como o João falou e como eu falei, você começa a aplicar a questão da suspensão ou da redução em conformidade com o que foi acertado com a empresa. Mas aí ainda tem um outro ponto que é relevante, que é o seguinte, toda essa regulamentação ela tem validade até 31 de dezembro, né? Ou seja, que é o prazo de calamidade pública que foi determinado lá atrás, salvo engano, no Decreto 6, né, de 2020. Só que, se essa gestante tiver com o contrato dela suspenso e o prazo de retorno for além de 31 de dezembro, não há nenhuma explicação se esse benefício vai continuar sendo concedido após 31 de dezembro. Né? Então, assim, são algumas questões que a gente vislumbra que podem lá na frente vir a ter algum questionamento. Se for dentro de 31 de dezembro, eu não tenho dúvida de que ela terá direito de receber os dois benefícios, né? Salário maternidade e depois o bem. Mas já posteriormente a 31 de dezembro pode ter sim algum questionamento e a gente só vai conseguir realmente descobrir quando na prática um benefício for indeferido ou deixar de ser pago. Jorge, e o contrato de trabalho intermitente? O empregado contratado sob esse regime, ele tem direito ao benefício? Tem. Os intermitentes, eles também foram acobertados. Eles recebem até o teto de R$600 e até pelo período de 3 meses. Tá? E pode ser prorrogável por mais um mês, a contar da data final dos 3 meses. Então, eles sim foram protegidos pela nova legislação. Cris? Obrigada, Jorge. João, hoje a gente tem segurança em afirmar que essas medidas de redução e suspensão do contrato podem ser adotadas somente para parte dos empregados, um setor, um departamento, ou elas têm que ser adotadas para todo o quadro da empresa? Não, sim, Cris. Atualmente há total segurança em relação a isso. O 7º e 8º da nova lei trouxe essa especificidade que não estava presente na MP 936, né? Ou seja, o artigo 7º e 8º, eles deixam claro que a empresa pode optar por uma redução setorial, departamental, parcial ou total dos postos de trabalho, né?
isso até faz sentido, porque as realidades dentro de uma mesma empresa podem ser totalmente diferentes, né? Ou seja, talvez você tenha que manter uma área funcionando e não tenha necessariamente que manter uma outra área em atividade, ou a redução do movimento de trabalho num departamento foi maior do que no outro, e talvez você pudesse escolher qual é a área que você vai implementar essa modificação. Mas na MP não tinha essa diferenciação, então muita gente defendia que ou era feito para todo mundo ou não era feito para ninguém, né? E agora a segurança já é muito maior em relação a isso. Obrigada, João. E houve também uma modificação importante na nova lei com relação à possibilidade da adoção dessas medidas via acordo individual. Você pode esclarecer para a gente como é que ficou, quando o empregador pode acordar individualmente com o empregado, sem a participação do sindicato, a adoção da suspensão ou da redução proporcional? Sim, claro, Cris. Não sei se é aqui. Jorge, acho que você entrou em 2 lugares, deu microfonia aí, amigo. Oi? Opa. Vamos lá. Não, claro, Cris. Na verdade, sempre foi possível fazer o acordo individual quando a redução era de jornada só de 25%. Tá? E isso gerava uma discussão porque era um percentual muito pequeno, né? A redução de 50% e 70%, havia necessidade de se ter a participação sindical. Agora, uma alteração que foi feita na nova lei, ela prevê o seguinte, que mesmo para percentuais maiores, se o empregado não tiver nenhuma perda na sua remuneração, ela pode ser feita. Então, vou dar um exemplo. Tá? Imagine que você tem uma redução de 50%. Tá? Essa redução de 50% teria que necessariamente passar por uma chancela sindical. Tá? Só que se a empresa se comprometer a pagar através de uma ajuda mensal compensatória o que seria a perda do empregado, ela pode ser feita diretamente com o trabalhador. Né? Houve uma modificação também que é relevante pelo seguinte, antes, o teto para negociação diretamente com os trabalhadores era de R$ 3.135. Tá? Esse teto, para as empresas que têm o faturamento superior a R$ 4.800.000, ele foi reduzido. Né? Ele passou para R$ 2.090. Então, ou seja, as empresas que têm o faturamento superior a R$ 4.800.000, elas só podem negociar diretamente qualquer uma das modalidades com os empregados que ganhem até R$ 2.090 ou os hipersuficientes, ou seja, aqueles que ganham mais de R$ 12.200. Para o miolo, ou seja, reduções de 50%, 70% de suspensão de contrato, só pode ser feita via negociação coletiva. Tá? Já para as empresas que têm uma receita menor, ou seja, menor do que R$ 4.800.000, o teto de R$ 3.135 foi mantido. Né? Então, ou seja, essas empresas podem negociar diretamente com os trabalhadores as reduções ou as suspensões de valores dos salários de até R$ 3.135 e para os hipersuficientes. Então, houve uma modificação em relação ao valor mínimo exigido para a negociação direta com os trabalhadores, que passou de 3.135 para 2.090 para as empresas com faturamento superior a 4.800.000. Tá, joia. E a redução de 25%, ela pode sempre ser feita por acordo individual? Pode. A redução de 25% ela pode ser feita diretamente com o empregado sem a necessidade de chancela sindical. Tá, joia. Jorge, passando para você agora, a redução proporcional de jornada e salário, ela pode ser feita em percentuais distintos daqueles previstos na lei, 25, 50 e 70? Pode, a lei manteve essa coisa boa que foi da MP 936, né? Ou seja, você tem os limites muito claros, que são 25, 50 ou 70%, tá? Só que pode-se muito trabalhar aí esses limites de, por exemplo, 25 a 50, você pode optar por 30, 40%, ou 60%,
na medida em que for o seu negócio, a sua realidade, o que está tendo como demanda ou não. Então, isso foi mantido e foi uma coisa bem flexível, né? Eu acho que eu costumo defender muito que essa pandemia, ela reviveu muito a autonomia das partes, né? Estavam tão esquecidas nos últimos 15 anos, que a autonomia de se negociar, ou seja, de você traçar um equilíbrio muito entre a demanda efetiva do que você tem, tanto de serviços que você é demandado como empresa e que você demanda para os seus empregados. Então, faz todo sentido no mundo você combinar reduções diferentes ao que estão estabelecidos pela lei. Cris. Obrigada, Jorge. Quando é que se dá o fim do acordo de redução de jornada e salário? O fim, novamente, as partes decidem, né? E as partes, óbvio que limitadas ao período que a lei trouxe, máximo de 120 dias. Então, até do 0 a 120, você tem aí 4 meses para que você estabeleça o fim da redução ou da suspensão. E como que você externaliza essa finalização, esse encerramento de vontades, né? Como o João falou, respeitando os limites de salário ou de teto da Previdência, você pode demonstrar que você vai encerrar de uma forma individual, no olho a olho, empregado e empresa, ou de forma coletiva, estabelecendo até o limite que for necessidade, até o limite da pandemia, até o limite da retomada. Esse término, ele é flexível, as partes podem transigir sobre isso. Lembrando, Jorge, desculpa, Cris, não, só para lembrar que tudo isso só pode ser feito até 31 de dezembro. Né? Lógico, é o limite máximo que é da calamidade. Salvo se... For antes dos 120 dias, o 31 de... 31 São dois marcos temporais muito claros para a gente. São os 4 meses, né, que foram prorrogados no total com esta legislação, e é o marco final que é para tudo, né? Tanto para as questões comerciais, de negociação de dívida, quanto para as questões trabalhistas, que é o 31 de dezembro, que é a legislação mora e a legislação guarda-chuva que a gente estabelece esse prazo final, de 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, você pode trabalhar com isso. Inclusive, a própria legislação diz que essa prorrogação que está aqui com a gente, que dá suspensão, né, João, ou dá interrupção, claro, ela pode ter uma outra prorrogação, a depender do poder público, a depender de como vão estar as coisas no segundo semestre. Isso está aberto na legislação, que o poder público ele vai poder determinar, o órgão executivo vai determinar se vai haver outra prorrogação ou não, até o limite do dia 30 de dezembro, do dia 31 de dezembro. Tá? Porque, na verdade, assim, é interessante porque eles sempre falam decreto de calamidade pública, né? Então, eles não falam o número do decreto, né? Por quê? Porque se tiver um novo decreto prorrogando, pode ser que essas medidas continuem sendo possíveis de aplicação após 31 de dezembro. Mas hoje em dia, tem que ser 31 de dezembro. Então, alguns clientes viram assim, mas nesse momento eu não estou precisando, talvez eu use isso mais para frente. Faz as contas, porque talvez 4 meses, daqui a pouco, já passe de 31 de dezembro. Né? Então, a gente tem até algumas perguntas justamente sobre esse ponto aqui, João e Jorge. O André Peduto pergunta, boa tarde, então os 4 meses não podem ultrapassar 31 de dezembro? Hoje não, né? Que é a data final do estado de calamidade pública. Exatamente. Seguida, não pode. Eu acho que o prazo final, o deadline final é 31 de dezembro. Isso. Outra pergunta também. No dia 31 de dezembro, eu posso fazer um contrato de 120 dias? Não tem mais prazo possível. Também não pode. Porque, veja, gente, olha que interessante, né? A lei trouxe até um adjetivo ao bem. Programa de utilização de renda ao emprego, né? Ela acrescentou isto ao bem. De forma que tudo que está de benefício de prorrogação de suspensão está ligado à calamidade pública. Não pode exceder, inclusive esses pagamentos. E tem que estar linkado com o estado de necessidade ou a empregabilidade. Então, é muito importante essa noção de tudo estar enquadrado até dia 31 de dezembro.
Obrigada, Jorge. Continuando com você, a gente já tratou dessa questão com relação à redução, mas com relação à suspensão do contrato de trabalho, a empresa também pode adotar só para parte dos seus empregados ou tem que ser para todo o quadro? João, eu acho que o legislador ouviu as suas preces, porque você foi bombardeado de tantas perguntas em relação a isso, que eu acho que aí eles vieram aclarar, né? Foi um dos esclarecimentos da legislação. Você pode personalizar a sua suspensão ou a sua redução. E o que significa isso? Você pode aplicar conforme for área, conforme for setor, conforme turno, para toda a empresa, para parte dela, para uma filial sim, para outra não. Você tem essa flexibilidade. E importante que a legislação, ela trouxe esses esclarecimentos até por questões de isonomia, até por questões de você deixar de aplicar para uns e submeter para outros, você ser questionado eventualmente. Então, ela autorizou expressamente esse tipo de especificidade sobre como aplicar a suspensão e a redução por área ou por setor. Obrigada, Jorge. João, continuando agora com você, falando especificamente da redução proporcional de jornada e salário e sobre os prazos dela, a gente queria saber por que prazo ela pode ser adotada e se hoje, né, após a publicação do decreto 10422, se há possibilidade de prorrogação desse prazo. Legal, Cris. Eu acho que muitos clientes estavam na expectativa dessa prorrogação, né? Então, assim, só para estar todo mundo na mesma página, a MP definia um prazo de 90 dias máximo para a redução de jornada de trabalho. Tá? Esse prazo de 90 dias, para muitas empresas, já estava acabando, né? Ou se é que já não acabou. E quando a lei quando a MP foi convertida em lei, ela veio com essa inovação, né? Ou seja, de que o governo federal poderia editar um decreto que prorrogasse, havendo necessidade, esse prazo. Esse decreto foi publicado hoje, tá? Ou seja, que é o decreto que a Cris falou, que é o 10442 de 2020, que traz exatamente essa previsão, ou seja, a possibilidade de prorrogação por mais 30 dias, tá? Da redução de jornada de trabalho. Até, Cris, até se puder já complementar, até para não ficar faltando, né? O decreto fala em 120 dias, então isso tem gerado muita dúvida entre as pessoas, né? Então, assim, se você é uma empresa que não se beneficiou de nenhuma dessas medidas, tá? Você pode reduzir a jornada de trabalho do seu empregado por 120 dias a partir de agora, tá? Porém, se você já anteriormente estava com um contrato reduzido por 90 dias, você não vai poder fazer 120. Você só vai poder complementar os 30 dias que faltam. Tá? Isso tem gerado muita confusão, muita gente perguntando, né? Então, na verdade, o decreto de hoje, ele possibilitou apenas uma prorrogação de mais 30 dias em relação àqueles 90 dias que tinham sido deferidos antes. Se a empresa já usou os 90 dias, ela só pode usar mais 30 agora. Tá? Lembrando que a soma dos benefícios, suspensão e redução, não podem ultrapassar 120 dias. Então, assim, acredito até que o Jorge vai falar um pouquinho sobre a suspensão, então é importante a gente chamar a atenção para isso, né? Ou seja, os períodos são somados e não aditados. Então, ou seja, eu não posso usar 60 dias de suspensão depois de 90 de redução. Eles são somados uns com os outros. Tá? É isso mesmo. A próxima pergunta é justamente sobre o prazo da suspensão, Jorge. Qual é o prazo dele e se ele pode, o prazo da suspensão, se ele pode ser prorrogado agora com o novo decreto? Existe a prorrogação, mas como o João falou, é uma prorrogação que tem um limite. Essa regra, tanto o decreto de hoje quanto a própria lei, eles foram bastante cristalinos e muito eficientes na interpretação da soma de como devem ser os períodos. E ele é muito claro, ele não deixa dúvidas. Os períodos, se você utilizou algum período na MP 936, este período ele não zera. Você carrega este período para
a vigência da lei. Então, você já gastou, né, dos 120 o período que você já utilizou na 936. Né? Não recomeça o contador do zero novamente. Então, isso é muito importante. Mas a prorrogação é efetiva, ocorreu a prorrogação, mas ela foi limitada. Tem até, você me permite, tem uma pergunta aqui do Samuel Garcia, né? Quem está há 3 meses e após esse decreto a empresa agora pode ficar mais 30 dias? Correto, é exatamente isso, né? Então, ou seja... Que é o limite de 120. Exatamente. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, vou dar um exemplo para talvez ficar mais simples. Tá? A empresa suspendeu o contrato de trabalho por 60 dias, que era a previsão da medida provisória. Tá? Na medida provisória, a suspensão máxima era de 60 dias e o período máximo de redução era de 90 dias. Os dois institutos somados só poderiam ter 90 dias. Então, o que muitas empresas fizeram? Suspenderam por 60 dias, terminou o prazo da suspensão, reduziram a jornada por 30 dias. Esses 90 dias, 60 mais 30, normalmente já acabaram, porque a maior parte das empresas fez essa suspensão lá em abril. Tá? Algumas delas tiveram que retornar ao horário normal de trabalho agora em julho. Tá? E aí, com a previsão desse decreto novo, abre-se uma nova janela. E aí a empresa vai poder escolher se ela quer suspender por mais 30 dias ou reduzir por mais 30 dias. Tá? Não são cumulativos, como o Jorge explicou. Tá? Ou seja, a soma de todos esses períodos pode, no máximo, representar 120 dias. Tá? Uma outra coisa importante, Cris, que até adiantando, eu não sei se a gente iria falar disso, mas eu acho importante a gente falar para também não deixar passar, que é o seguinte, muita gente, pegando esse exemplo que a gente estava dando, de empresas que tiveram que retomar a atividade normal, muita gente perguntando assim, agora que saiu o decreto eu posso retroagir a data que eu restabeleci a minha jornada normal? E a resposta é não, eu não posso retroagir. Tá? Ou seja, então se o teu prazo de redução acabou no início de julho, 5 de julho, 10 de julho, qualquer data anterior a hoje, 13, hoje é 14, né? 14 de julho, você não vai poder retroagir, por 2 motivos. Primeiro, porque o decreto ele só vale daqui para frente, né? E segundo, porque eu tenho que comunicar com 48 horas de antecedência ao empregado. E essa comunicação não pode ser feita retroativamente, né? Então, assim, muita gente preocupada, mas como é que eu vou cobrir esses dias para trás? Infelizmente, esses dias vão ter que ser pagos normalmente como um trabalho normal, ou eventualmente jogados no banco de horas, usar alguma das outras ferramentas que foram trazidas lá na MP 927. Tá? Mas, a partir de agora, você pode escolher, eu quero reduzir a jornada, eu quero suspender o contrato, e aí valem as mesmas regras que existiam lá na MP 936. Ou seja, você vai suspender o contrato, o governo vai pagar aquela parte destinada a ele, calculada com base no seguro-desemprego, nada disso mudou, nada disso foi alterado. Tá? E aí o que pode acontecer é, daqui a um tempo, sei lá, em agosto, se a economia não tiver voltado, pode ser que o governo edite um novo decreto permitindo uma nova prorrogação. Uma coisa importante que eu estava vendo numa entrevista do secretário Bruno Bianco hoje, é que ele falou, muita gente ficou em dúvida se isso já era automático. Por quê? Porque no artigo 7º do decreto, ele fala que essa prorrogação ela depende de orçamento. Né? Então, muita gente ficou assim, poxa, eu posso ou não posso, ou tem que esperar um orçamento, etc., ou eu vou ser surpreendido lá na frente com a não liberação do valor. Mas, na verdade, ele explicou o seguinte, que ele tinha que colocar isso, porque tem que ter uma previsão orçamentária, mas a verdade é que, diferentemente do que aconteceu com aquela ajuda dos R$600, que teve uma adesão muito maior do que esperada pelo governo federal, no caso da ajuda do BEM, né, do benefício emergencial de ajuda ao emprego, ele foi muito inferior. O governo federal esperava que 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada aderissem ao benefício.
e, salvo engano, menos de 12 milhões aderiram, seja porque muitas pessoas foram mandadas embora, né? Ou seja, as empresas ficaram assustadas com a possibilidade de ter que dar estabilidade após o prazo de retorno, e então a adesão foi muito menor. Então, ele já tem provisionado o pagamento o dinheiro para pagar esses próximos 30 dias ou de redução ou de suspensão. Então, achei, Cris, que isso era importante deixar claro, porque tem com dúvida em relação a isso, tá? Sim, isso até era alguma das nossas próximas perguntas, mas eu acho que já ficou super claro. Eu queria endereçar para vocês umas perguntas que estão aqui no nosso fórum, no nosso chat. A Milene pergunta assim: a prorrogação pode ser para o mesmo funcionário, ou seja, para o mesmo colaborador? Sim. Pode. É exatamente isso, né? Ou seja, na verdade, ela é para o mesmo empregado. Né? A prorrogação ela tem uma natureza pessoal. Você não pode multar a prorrogação para o outro ou transmutar para o funcionário A e B. Ela é específica e vinculada ao empregado. E tem que ser o mesmo, as prorrogações e os limites. Desculpa, João, te cortar. Não, e é isso mesmo, Jorge. Aí o que acontece é o seguinte, muita gente perguntando assim, eu preciso fazer um novo acordo? Bom, precisa. Até porque os acordos que foram feitos anteriormente, eles tinham um prazo máximo de 90 dias, seja de redução da jornada com 90 dias, seja de suspensão 60 dias. Então, indiscutivelmente, tem que ser feito um novo acordo. E aí volta aquela regra antiga, ou seja, o empregado poderá não aceitar essa nova redução, né? E aí eu já estava conversando com um cliente hoje mais cedo, e ele falou assim para mim uma coisa interessante que eu não tinha pensado, né? Agora, eu talvez tenha uma dificuldade maior de renovar essa minha suspensão ou essa minha redução, porque agora ele está dentro do período da garantia de emprego. Então, ele está muito mais confortável para dizer não, né? Então, assim, o Jorge está com o contrato dele, ele voltou a trabalhar, ele teve o contrato dele reduzido, né? Então, se ele teve o contrato dele reduzido por 90 dias, ele vai ter estabilidade, né, a garantia de emprego por 90 dias. Se dentro desse período eu chegar para ele e falar assim, Jorge, eu preciso te suspender o contrato por mais 30 dias, o Jorge pode falar, não quero. Então eu vou te mandar embora. Ok, me manda embora, só que você tem que me pagar a indenização. Então, assim, isso é um dificultador novo que talvez a gente tenha que saber lidar. É óbvio que você pode... então tá bom, eu não vou te mandar embora agora, mas quando acabar o teu prazo de garantia de emprego, eu te mando embora, né? Mas, assim, muita gente tem tratado esse decreto como uma renovação automática das suspensões ou das reduções. E não é uma coisa automática. Tá? João, tem uma pergunta aqui da Larissa, que é bem objetivo, mas eu acho importante, até porque as medidas podem ser adotadas de forma intercalada, né? Ou a suspensão, ou a redução depois, exatamente. Aí ela pergunta assim, olá, boa tarde. Então, no caso da suspensão, só poderá ser mais 30 dias, é isso? Ou seja, caso ela já tenha suspendido por 60 dias, ela pode prorrogar por mais 30, apesar do limite máximo da adoção das duas ser 120. Exatamente. A prorrogação de hoje do decreto, ela permitiu mais 30 dias, seja de suspensão, seja de redução. Tá? Só que, como o prazo de redução ele é maior do que o prazo de suspensão, né? Ou seja, você pode reduzir o contrato por 90 dias, tá? E adicionar esses 30 que foram permitidos hoje pelo decreto. Mas no caso da suspensão, você só pode aditar mais 30 dias em relação aos 60 dias anteriores da suspensão. E aí o que eventualmente pode ser feito se o contrato dessa pessoa, que eventualmente vai ficar suspenso por 90 dias, ele não tiver sido reduzido nos 30 dias previstos na medida provisória, após essa segunda suspensão, pode haver uma nova redução. Mas volto a dizer, para ficar inequívoco, a soma dos dois institutos não pode ultrapassar 120 dias. Tá? Não são benefícios cumulativos. Né? E entra nessa soma as medidas adotadas antes da publicação da lei, ainda na vigência da MP, né, João? Exatamente, entendeu? Então, ou seja, tudo que foi feito no passado, até antes da publicação da lei,
na época da vigência da medida provisória, já conta como tempo, como o Jorge falou, né? Você está no mudo, Cris. Então, estava no mudo. Tem uma pergunta aqui do Ivan, ele até pede desculpa, não sabe se passou essa parte, mas acho importante a gente repetir, João, você cuidou disso sim, Jorge também. Ele pergunta se, para redução ou suspensão, se fará necessário um novo acordo com o empregado, né, para essa prorrogação. Sim, sim, vai precisar de um novo acordo com o empregado, né? E a questão mais polêmica de todas é em relação aos acordos coletivos, né? Por quê? E aí cada empresa vai ter que olhar o seu acordo coletivo ou a sua convenção coletiva. Por quê? Porque em relação ao empregado, eu não tenho dúvida de que você tem que ir lá pedir, fazer uma nova negociação com ele, tá? Até porque as bases agora podem ser diferentes, ou seja, nada impede que anteriormente a empresa tenha dado uma ajuda mensal compensatória integral e agora, porque a situação se deteriorou, ela talvez tenha que dar uma ajuda mensal compensatória menor, isso não gera um direito adquirido. Então, por exemplo, a empresa complementou integralmente o salário na primeira suspensão. Agora ela não pretende fazer isso, tá? Isso não gera um direito adquirido de que aquele empregado tenha que, numa nova suspensão, receber integralmente o valor. Porém, a gente tem que lembrar que tem um segundo ponto que é muito relevante, que é a negociação com os sindicatos, né? E aí, dependendo da vigência do acordo que foi feito, muitos acordos estavam com vigência condicionada a julho, né? Você vai ter que fazer um novo acordo com o sindicato, né? Ou seja, você não vai poder se beneficiar do acordo que foi feito anteriormente. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser avaliada pontualmente por cada uma das empresas, né? Lembrando que a gente tem que ter são duas permissões, né? Para aqueles profissionais que ganham naquele miolo, né? Ou seja, abaixo de 12.200 e mais de 3.135 para as empresas que faturam menos do que 4.800.000 e 2.090 para as que faturam mais, elas vão ter que ser negociadas, né? E essa negociação talvez tenha que ser feita novamente, dependendo do teor do acordo ou da convenção coletiva. Joia. João, continuando com você, acho que o Jorge caiu, mas é uma questão, acho que um esclarecimento importante que veio com a nova lei sobre a adoção dessas medidas por meio de acordo individual e de forma eletrônica. A formalização pode usar de um acordo individual, pode ser por outro meio que não escrito, né? Considerando que a gente está no estado de calamidade pública, as pessoas não estão podendo se encontrar, a gente pode usufruir de uma ferramenta eletrônica para firmar esse acordo? Vai ter validade? Vai, Cris, vai sim. Todas essas ferramentas eletrônicas, como ClickSign, DocSign, ou até mesmo, eu defendo que um e-mail do empregado com uma concordância, né, aceita as condições, é óbvio que você tem que guardar isso tudo, arquivar todo esse dossiê, porque se eventualmente vier um questionamento lá na frente, a gente vai ter que comprovar que foi aceito pelo empregado, são válidos, até porque é um momento, como você falou, de distanciamento social, né? Então não vai fazer sentido você colocar todas as pessoas na fila na empresa e pedir assinatura uma a uma delas, né? Então, assim, seja uma ferramenta eletrônica, seja uma resposta por e-mail, seja até mesmo uma resposta por WhatsApp, eu acho que a gente pode fazer eletronicamente, não tem problema nenhum. Tá? Jorge, João Samuel já nos perguntou 2 vezes, vou endereçar a pergunta dele aqui. Ele tinha a impressão que o STF tinha liberado a celebração do acordo de redução, suspensão do contrato de trabalho, sem a necessidade do sindicato, que poderia ser sempre individual. Isso não ocorreu. Estão mantidos os limites que o João acabou de falar. Estão liberados apenas para as empresas cujo faturamento seja inferior a 4 milhões ano, tá? Estão liberados para as reduções inferiores a 25%, para os que ganham menos de 3.050 e mais de 2 vezes o teto da Previdência. Para esses estão liberados. Para os demais, é imprescindível o acordo coletivo de trabalho. Cris, ainda mantido. Talvez a dúvida do Samuel seja decorrente daquela liminar do ministro Lewandowski, né?
Isso. Recordando, lá em abril, o ministro Lewandowski deferiu uma liminar dizendo que todos os acordos deveriam passar pela chancela sindical, né? Isso foi levado ao plenário do STF e o plenário entendeu por maioria que, na verdade, vale o texto da lei, né? Ou seja, todos esses acordos feitos, somente os acordos feitos nessa faixa do miolo entre 335 e 12 é que precisam da negociação sindical, tá? Essa foi o entendimento majoritário que prevaleceu, mas muita gente entendeu de forma inversa, né? Ou seja, não, agora posso fazer tudo individualmente. Não, a faixa de isenção continua existindo, só houve essa modificação que eu expliquei, né? Ou seja, para as empresas com faturamento acima de 4.800.000, foi reduzido o teto, né? Passou para 2.090, tá? Para as empresas com faturamento inferior a 4.800.000, o teto continua sendo 3.135, ou seja, um empregado que ganha R$ 2.800 e trabalhe numa empresa que faturou menos de 4.800.000, pode ser feito um acordo diretamente com ele. Jorge, tem uma pergunta interessante aqui do Geraldo ainda sobre os tipos de acordo para se formalizar as medidas. Ele pergunta assim, se ele poderia optar por fazer um acordo coletivo de trabalho com o sindicato para todos os trabalhadores, independente da faixa salarial dele. Pode. Muitas empresas, né, Jorge? Muitas empresas fizeram isso, né? Ou seja, isso de uma certa forma simplifica muito, porque você acaba tendo uma regra única, né? A loucura que é você ficar tentando enquadrar cada pessoa em uma regra é complexa, né? Quando você tem uma empresa muito pequena, isso é fácil, mas quando você tem uma atividade muito grande, isso é complicado. Então, se já puder negociar com o sindicato uma regra única, isso é muito, muito vantajoso. A maior parte das empresas fez isso, né? Ou seja, ela foi direto para a negociação, até porque, vamos lá, tudo que você envolve o sindicato gera uma segurança maior, né? Então, assim, um eventual questionamento futuro do empregado, eu não estava enquadrado nessa faixa, isso não era o meu salário, era a minha remuneração que era esse valor, sei lá, qualquer uma eventual discussão futura, se você já tiver negociado diretamente com o sindicato, dá uma segurança maior no movimento que vai ser feito. Ótimo, obrigada. E o interessante é que a própria lei fala aí que... Então, assim, como regra prática, a norma coletiva prevalece, como o João falou. Mas interessante que a lei aqui também, ela diz que se o seu acordo individual for mais benéfico que a norma coletiva que você negociou, vale o acordo individual. Então, ela dá esse norte para o empregador para, enfim, não ter esse problema na interpretação entre uma norma e outra. Uma norma que vem do contrato individual e uma norma que vem da norma coletiva. Joia, obrigada. Passando agora um pouco para a garantia de emprego, né? Houve alguma alteração na nova lei com relação à garantia que é dada aos empregados que são abrangidos por acordos de redução e suspensão do contrato de trabalho, João? Não, na verdade, a nova lei ela trouxe só de forma clara isso, né? Ou seja, quais são os percentuais de indenização que eventualmente deverão ser pagos caso seja feito o desligamento. Muita gente liga para a gente perguntando assim, bom, mas eu não quero fazer isso porque isso vai gerar uma estabilidade. Gente, estabilidade é diferente de garantia de emprego, né? Ou seja, a garantia de emprego ela é indenizável, né? Então, o que a gente tem aqui na medida provisória é uma garantia de emprego e ela, por ser garantia de emprego, ela é indenizável. Qual é a questão? A questão é, se eu me beneficiei desses institutos e ainda assim eu vou mandar o empregado embora antes do prazo do retorno dele, né, antes de terminar o prazo dessa garantia de emprego, eu vou ter que fazer uma indenização. A indenização ela vai depender do tipo de acordo que eu fiz. Então, por exemplo, se eu fiz um acordo de suspensão do contrato, eu vou ter que pagar 100% de um mês, se eu fiz uma suspensão de um mês, de 2 meses se eu fiz uma suspensão de 2 meses. Então, a indenização ela é proporcional ao tipo de acordo que eu fiz com aquele empregado, tá?
Ótimo, obrigada, João. Com relação à empregada gestante, a garantia de emprego dela é igual ao dos outros empregados pelo período da redução, suspensão e o mesmo período depois? Isso é interessante também, porque isso veio só na lei, né? Então, ou seja, se eu tive uma empregada gestante, ela teve a suspensão do contrato. Então, vamos dar um exemplo, talvez sempre fique mais fácil, né? A empregada ficou suspensa, o contrato dela suspenso por 60 dias, tá? Ela retornou ao trabalho e aí ela deu à luz. E aí ainda faltavam, sei lá, 45 dias de garantia do emprego. Esses novos 45 dias vão ser adicionados lá no final da garantia de emprego da gestante, né? Então, assim, ela tinha o prazo da licença e da garantia do emprego assegurada pelo artigo 10 do ato constitucional das disposições condicionais transitórias, e após esse prazo será adicionado os dias que faltavam dessa garantia de emprego, de maneira que ela não vai perder o benefício que ela teria por ter aceitado a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Isso é uma coisa nova também que veio só na lei. Obrigada, João. Jorge, temos alguma novidade também com relação à possibilidade de demissão dos portadores de deficiência nessa nova lei, não é? Na verdade, a lei ela veio dizer o que a própria lei diz, né? Ratificou, ou seja, você não pode mandar deficientes embora sem a recontratação de outro. Isso já tem a estabilidade já nas leis previdenciárias e agora ela veio reforçar esse sentido, ou seja, no período da calamidade pública, você tem que tirar dos cortes, né, todos os empregados que possuem deficiência física. E aí, Jorge, mas aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, como a lei fala em vedada dispensa, tem muita gente que defende o seguinte, que eu não posso nem substituir, né? Então, assim, eu gerei uma nova estabilidade para aqueles profissionais, né? Assim, concordo com você, inequivocamente, para você desligar um PCD, você teria que colocar um outro no lugar. Mas mesmo fazendo isso, eu não poderia fazer o desligamento desse profissional. Eu, sinceramente, não tenho nada a favor ou contra, mas assim, eu não entendi por que isso foi colocado, né? Ou seja, isso foge completamente ao escopo da norma, né? Ou seja, o profissional PCD tem uma razão de ser dele ter que ser substituído? Claro, porque as empresas têm que manter as cotas em dia, né? Mas assim, eu não vejo por qual razão, se um profissional está com uma baixa performance e eu quero substituir ele para o outro, que não pudesse fazer essa substituição. Mas a lei não fala nada, não tem nenhuma justificativa para essa inclusão. Eu sei que trouxe essa novidade de que é vedada a dispensa de portadores de deficiência durante o prazo de vigência, que é até 31 de dezembro. Obrigada, João. Jorge, agora passando para você, a lei traz alguma previsão expressa sobre a possibilidade de fiscalização do cumprimento das regras de redução e suspensão? Traz. Aliás, esse vai ser o grande foco das autoridades trabalhistas extrajudiciais, né? Eles vão estar bem em cima disso e vão pegar qualquer incongruência em relação aos percentuais e principalmente o fato da gente não respeitar a estabilidade prevista como benefício para os empregados que tiveram seus contratos reduzidos ou suspensos. Então, isto vai ser um foco bem criterioso e bem energético por parte das autoridades trabalhistas. Cris. Está no mudo, Cris. Obrigada, Jorge. João, a gente ainda tem espaço hoje para discussão sobre a aplicação ou não do artigo 486, né, o fato do príncipe, em razão da pandemia, da crise? Esse é até curioso, né, Cris? Porque lá atrás, eu lembro naquelas entrevistas que o presidente da República dá na frente do Palácio de manhã, ele pediu para
para as pessoas se atentarem ao fato do príncipe, ao ato do príncipe, para que aleguem, as empresas alegarem que teria havido fato do príncipe e, com isso, poderiam mandar todo mundo embora sem pagar verbas rescisórias, né? E a lei trouxe essa previsão expressa no sentido de que a eventual decretação de calamidade pública não significa um ato necessário para se decretar o ato do príncipe, né? Então, assim, a gente não pode alegar o ato ou fato do príncipe para demitir os empregados, ou seja, a demissão nesse momento tem que ser precedida do pagamento das verbas rescisórias a que os empregados fazem jus. Tá joia. Obrigada, João. Jorge, e o empregado com aviso prévio em curso? É possível a reversão do aviso prévio em curso para a adoção de uma dessas medidas? Redução do contrato? Ele ganhou sobrevida, né? Eu acho que no emprego, novamente, essa lei ela veio para proteger o emprego, a empregabilidade, que é o nosso bem maior que o institucional. Então, faz todo sentido do mundo dar uma segunda chance para aquele empregado que está de aviso prévio, né? Na medida em que a lei permite que ele seja cancelado, tá? E revertido em suspensão ou redução. Eu acho que merece aplausos a lei nesse sentido, porque visa aí a proteção do emprego mesmo. E Jorge, tem muita gente que está vivendo exatamente isso nesse momento, né? Ou seja, como acabaram os prazos de suspensão de redução, muita gente acabou sendo demitida semana passada. Tem alguns clientes que estão com essa situação, né? Ou seja, olha, a minha atividade não voltou, o prazo de suspensão de redução acabou, eu vou ter que mandar as pessoas embora, né? E aí, com essa novidade, você pode chamar de volta, né, e colocar a pessoa em suspensão por mais 30 dias. Salvar o emprego dele. Salvar o emprego. Só o cuidado que tem que se ter é o seguinte: quando você faz a nova suspensão, você adita mais 30 dias de garantia de emprego, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui é, eventualmente, uma pessoa pode ter 120 dias de garantia de emprego após o retorno às suas atividades. Então, assim, a gente está falando aí, dependendo da situação, 4 meses de salário de indenização, né? Então, assim, é uma indenização muito mais pesada do que, eventualmente, a empresa poderia estar imaginando. Então, assim, um cliente me ligou hoje e falou assim, então agora eu vou chamar a pessoa de volta, já que ele não fez o demissional, e vou botar ele suspenso. Eu falei assim, tá bom, mas você tem expectativa depois de dar trabalho para ele? Não sei, eu vou ver. Então, assim, pensa bem, porque você pode estar gerando um passivo maior, né? Ou seja, se você tiver que mandar ele embora lá na frente, talvez você tenha que pagar uma indenização de 120 dias, que é maior do que o que você teria que pagar agora, que está em 90, no máximo 90. Né? João, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, e muitos falam sobre os vetos presidenciais, né? E como a gente conversou hoje, 2 pontos são de maior interesse, né? Que é sobre a PLR e a desoneração na folha. O que você tem para contar para a gente sobre isso? Cris, assim, eu até fiquei um pouco surpreso em relação ao veto do PLR, até que, tecnicamente falando, ele foi correto, né? Ou seja, porque, só para estar todo mundo na mesma página, a maior parte das previsões sobre PLR faziam parte da MP verde e amarela, que era 905, né? Eram regras que tratavam especificamente do PLR. Qual foi a justificativa do veto do presidente da República? Ele disse o seguinte, que não havia relação com a temática dessa medida provisória, né? E vou além, né? O STF já entendeu que você não pode, tendo uma medida provisória tratado de um assunto e ela decaída ou não tendo sido convertida em lei, ela não pode ser renovada através de uma outra medida provisória, né? Então, a justificativa em relação ao PLR foi essa. É claro que há uma expectativa enorme para que essas regras passem, né? Então, a gente espera que seja feita alguma lei e trate disso, porque isso gera uma segurança muito maior para quem está fazendo o acordo de PLR. Ou seja,
só para dar uma resumida, tinham regras muito importantes, por exemplo, como a possibilidade de você assinar o acordo de PLR no ano de vigência do acordo coletivo e não tendo que assinar um ano antes. Você poderia assinar até 3 meses antes do pagamento. O fato de que, se você cometeu um erro no PLR, o programa todo não passaria a ser inválido, que é uma coisa que acontece hoje por várias decisões do CARF. Então, assim, foi uma pena não ter passado, mas há uma justificativa legal para isso. Em relação à desoneração da folha, estava até conversando com o Bichara ontem, a justificativa é uma questão orçamentária, né? Ou seja, basicamente são dois fundamentos, né? Ou seja, a desoneração da folha tinha um custo altíssimo, sem uma contrapartida, né? Ou seja, sem uma prova concreta de que ela estaria gerando maior número de empregos, né? E tem um outro fato que também é muito importante, que é o seguinte: a nova reforma da Previdência, lá de novembro de 2019, ela trouxe uma previsão de que o governo não poderia dar esses incentivos por meio de medidas provisórias, né? Então, assim, essas previsões fizeram que o próprio governo vetasse essa modificação, essa desoneração. Isso foi meio que uma ducha de água fria em muita gente, porque estava muita gente contando com essa prorrogação, mas a verdade é que muito em breve elas vão acabar, né? E aí talvez tenha que se criar algum outro benefício, algum outro incentivo para que reduzam as alíquotas de INSS, etc. Mas o fato é que o rombo da Previdência é muito grande e qualquer coisa que movimente esse custeio pode gerar um problema maior lá na frente. Joia, João, obrigada. Antes da gente encerrar, eu vou fazer uma última pergunta para vocês, endereçada pela Patrícia, tá bom? Ela pergunta se a prorrogação da redução de salário deve ser feita no mesmo percentual do primeiro acordo ou se pode ser diferente. E dá um exemplo. Houve redução de 25% por 90 dias. Agora ela pode utilizar uma prorrogação, uma redução maior ou menor? Maior sim, né? Menor não, né? Porque a lei diz que a redução mínima é de 25%, né? Ou seja, se você fizer uma redução inferior a 25%, o governo não faz a ajuda mensal, não dá o bem, né? Que é o benefício emergencial do emprego. Então, assim, volto a dizer, eu já falei isso um pouquinho mais à frente, né? Não gera nenhum direito adquirido, né? Ou seja, o acordo que foi feito, ele pode ser um percentual de 50%, eu posso só suspender, eu posso mexer, eu posso fazer um mix em relação a esses institutos, né? Então, assim, obviamente também que, teoricamente, a situação da empresa pode estar melhor ou pior. Então, assim, lá atrás eu estava com a atividade 100% parada, então eu tive que suspender o contrato. Agora não, agora a minha atividade voltou, mas voltou com 50% da capacidade. Então, talvez eu tenha que reduzir a jornada de trabalho do empregado para adequar ao novo funcionamento, sei lá, funcionamento do restaurante, funcionamento de um shopping, ou restrição de acesso, e aí talvez eu tenha que fazer um mix. Então, pode ser feito de forma diferente do que foi no primeiro pactuado anteriormente. Tá? Mas nesse caso, por exemplo, se for menor que 20%, se ela quiser adotar uma redução menor que 25%, eu acho que realmente ela perde o bem, né? Mas, em compensação, ela também não precisa do sindicato. Se for para aqueles empregados que necessariamente ganham acima de 3.050 e menos que os 2 terços da Previdência. Então, aí ela está liberada para fazer por acordo individual. Então, o problema, Jorge, é uma amarra a menos, né? Mas ela perde realmente o bem, que seria esse benefício adicional. Mas, em teoria, ela pode fazer também. Só que ela vai vai com uma pior condição financeira. Né? Não tem ajuda do governo, né? Ou seja, exato. A maior vantagem de toda essa negociação é essa ajuda do governo, né? Principalmente para quem ganha os valores mais próximos de 3.000 e poucos reais,
a ajuda, ela é praticamente, a perda do empregado é praticamente nenhuma, né? Então, assim, é altamente recomendável que seja feito, né? Ou seja, você garante o emprego, você não descapitaliza a empresa naquele momento, você mantém o profissional trabalhando, né? Ou mantém o emprego dele para que ele possa trabalhar na frente, né? Então, assim, é super bem-vinda. Eu acho que a prorrogação foi muito necessária. Eu acho que o decreto podia até ter saído semana passada, né? Eu acho até que eles demoraram um pouquinho, mas antes tarde do que nunca, porque a verdade é que muitas atividades estão retornando, mas sem dúvida nenhuma como acontecia lá em janeiro, fevereiro. Ou seja, quem retomou a atividade num movimento ainda muito menor do que era o normal. Então, é justo que você tenha uma recompensa, uma ajuda compensatória do governo para que possa ser feita essas suspensões ou essas reduções. Cris, você me permite só uma coisa importante também, nessa linha de proteção do emprego, agora, um pouquinho antes da gente começar o webinar, saiu um decreto também tratando da questão da recontratação, né? Acho que todo mundo sabe que tinha uma regulamentação do Ministério do Trabalho que as recontratações em prazo inferior a 90 dias, elas eram automaticamente consideradas fraudulentas, né? E agora, durante esse período da pandemia, ou seja, até 31 de dezembro, vai ser possível você fazer uma recontratação de trabalhador em prazo inferior a 90 dias, desde que sejam mantidas as condições anteriores à demissão do empregado. E, caso se queira manter condições diferentes das que eram feitas antes da demissão, será necessária uma negociação com o sindicato, né? Então, por exemplo, eu resolvi recontratar um profissional, mas eu vou pagar menos para ele. Aí eu vou ter que procurar o sindicato. Não, eu resolvi recontratar nas mesmas condições, com os mesmos benefícios, eu posso fazer diretamente com o trabalhador, sem que isso seja considerado fraude às relações trabalhistas. Tá? Tá joia, João, obrigada. A gente ainda tem mais algumas perguntas, mas devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente fica à disposição para responder isso. O Jorge entrou de novo. Por meio de e-mail, também no nosso... Depois a gente vai deixar aqui o endereço do nosso site, para quem quiser endereçar alguma pergunta. Realmente, a lei veio num bom momento, um momento de retomada, mas ainda de muita incerteza. Ninguém vai voltar imediatamente como era antes, né? Muito se fala desse novo normal, que também, enfim, se estabelece no cenário da relação de emprego. Mas muito obrigada pela presença de todos vocês. Enfim, a gente continua aqui à disposição. É sempre um prazer contar com vocês nas nossas conversas. João, Jorge. Não, isso aí. Eu estava até respondendo aqui que houve uma pergunta de qual era essa portaria, né? E aí eu estava dando aqui que é a portaria 16655 de 2020, né? Que trata... Super quente, né? Aliás, a gente tem a sorte de, quando a gente faz o webinar no dia, vem uma grande gama de legislação nova para a gente discutir. Super quente essa portaria. Dá mais trabalho, né, Jorge? Porque aí a gente tem que ficar tudo correndo, né? Eu lembro que lá atrás, quando saiu a MP 936... Saiu no dia. Saiu no dia, né? Até saiu um dia antes, né? A gente teve a madrugada para ler. Hoje, saiu hoje de manhã, né? Então, assim, mas assim é melhor. Eu acho que, como a gente falou aqui, como a Cris deixou claro, a gente está começando a retomar as atividades, né? Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um outro webinar sobre esses cuidados na retomada. Eu acho que nunca é demais a gente tratar disso, né? A gente, até no âmbito do nosso próprio escritório, debate muito os cuidados para retornar, e eu acho que é legal a gente estar compartilhando com todo mundo isso, né? Mas o fato é que as atividades estão voltando, mas como elas estão voltando de uma forma ainda lenta, todos esses benefícios que o governo está fazendo para ajudar a proteger o emprego são super bem-vindas. E aí, se tiver alguma outra novidade, com certeza a gente vai marcar um outro bate-papo. Não é isso, Jorge? É isso aí, combinado.
Gente, obrigado a todos, fiquem bem e até o próximo evento. Lembrando que sexta-feira tem um evento muito legal com as ONGs, né? A gente vai falar com algumas organizações que nós somos parceiros, tá? Elas vão poder falar um pouco do trabalho delas e convido a todos que possam assistir, tá bom? Abraço, fiquem bem aí. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.